queridos irmãos. Uma alegria estar com vocês aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso também, cada um no seu lugar, né? Cada um com a sua função na noite de hoje. Acho que isso é muito bem estabelecido. Essa campanha que a FEB faz, que a Federação Espírita Brasileira faz, é um convite para que a gente possa refletir por diferentes temáticas, né? E eu tive o prazer de receber essa que fala um pouco mais sobre família. E ela vem com uma frase de Emmanuel, que eu já vou ler ela já de arranque para a gente aqui, que diz: promove a pregação da virtude, no entanto, atende ao culto incessante da gentileza com todos, começando na própria casa. Aqui o Emmanuel já faz um convite sobre a gentileza para com todos. E a reflexão que a gente inicia ela é uma prática no seu lar? Mesmo que talvez a gente não receba essa gentileza de volta? Será? Para que a gente possa, nos minutos poucos que temos juntos aqui, mas de uma profundidade enorme com essa temática, eu escolhi como tema para trabalhar a família na noite de hoje, temática que eu já venho profundamente refletindo sobre ela há pouco mais de 2 anos. É sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje, tá? Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, então, o item 5, ele é uma transcrição de Marcos com uma citação de Mateus, onde vai citar dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, né? Kardec vem trazer um pouquinho mais de luz a esse mandamento tão antigo, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Aqui, então, Kardec ele vai convidar a gente a fazer uma reflexão das nossas bases e indagar quem será a nossa mãe e quem será os nossos irmãos. E aí eu começo já trazendo uma reflexão para a gente parar e pensar, como é que será que nós chegamos nesse planeta? Como é que a gente chegou até aqui? A gente chegou por uma permissão de Deus, dos espíritos, por um planejamento reencarnatório? Sem dúvida. Mas antes disso, 2 almas se encontraram para permitir que hoje nós estivermos aqui. Eu vou pedir um pouco de desculpas para vocês, porque é uma temática que me deixa bastante emocionada. E algumas pessoas talvez possam pensar, mas os meus pais não estão mais juntos hoje, eles brigaram a vida inteira, eles já não estão separados, alguns já desencarnaram, mas por alguns milésimos de minutos ou de segundos, houve amor nesse encontro. E foi isso que permitiu que todos nós chegássemos aqui hoje. Então, sim, você é fruto de amor, de 2 almas, que permitiram esse encontro e que por esse ato de amor deram a vida biológica a esse corpo que todos nós temos hoje, esse corpo terreno que todos nós temos hoje. Isso por si só já garantiria a nossa gratidão enorme aos nossos pais, pela possibilidade de nos dar a existência da vida. Eu podia dizer boa noite, essa é a essência de toda a palestra, e assim me vou, porque é disso que a gente tem que chegar, mas é aqui dentro dos nossos corações. Talvez isso seja muito fácil de a gente compreender racionalmente, mas não é isso que o Evangelho traz pra gente. Ele quer que sintamos no coração a profundidade que isso tem nas nossas vidas. E aí, para isso, eu vou ter que trazer um pouquinho das nossas mamães. Eu ainda não tive essa graça, ainda não sou uma, se Deus quiser, talvez me permita nessa experiência ser, senão talvez terei outras. Mas uma mãe, para gerar um filho, ela abre mão dela mesma. Pelo menos por 7, 8, 9 meses, né? Enquanto ali ela está gestando esse neném, mas muitas mamães aí vão abrindo durante toda essa existência. Mas essa mãe, para que ela fala sim, né? Por tantas mudanças biológicas que ela passa no corpo dela ali durante aquela gestação, e mais do que isso, quando uma mamãe descobre que ela está grávida, ela precisa abrir mão de muitas coisas, né? É um período que gera muito medo, é um período que gera muitas preocupações. Se é uma mamãe muito novinha, talvez tenha algumas preocupações financeiras, se ela vai dar conta, se ela não vai dar. E diante de todas essas dificuldades, ela fala sim.
Ela fala assim, para que esse espírito possa vir para o mundo. Então, que ato de coragem, né, que a nossa mãe tem para poder recebermos. Isso, por si só, também já é um grande ato que nos faríamos ser gratos por essa mãe gerar, com a ajuda desse pai, a nossa vinda para esse mundo. A campanha que a FEB faz, é por isso que ela fala tanto da preservação da vida, do não ao aborto, para que a gente possa, sim, oportunizar que essas vidas tenham, que para essas experiências terrenas possam esses espíritos passarem na Terra. Mas para que isso, mais uma vez, é preciso que a gente tenha um sim, né? Um sim dessa mãe e um sim desse pai. Ok, e aí a gente vai começar então a entender um pouco o que significa esse honrar, né? Eu falei sobre gratidão, ser grato à vida. Se a gente for procurar lá no dicionário, honrar significa reverenciar, tratar com respeito, reconhecer o seu valor. É uma fala bonita que eu trago aqui, né? Sobre gerar filhos, sobre a parte da paternidade na maternidade. Mas a gente sabe que pela doutrina espírita é muito fácil nós sermos afáveis por aqueles que a gente não tem vínculos tão fortes, né? Eu vejo a Patrícia aqui algumas vezes na semana, admiro o jeito doce que ela tem, a forma que ela conduz as coisas. É muito fácil falar, nossa, quem dera se a Paty fosse minha mamãe, né? Mas a gente sabe que é nas experiências da família onde a gente encontra as maiores dificuldades. Aonde pelo véu do esquecimento a gente não sabe das simpatias e das antipatias passadas que nós tivemos para configurar essa relação familiar que nós temos hoje. E por que será que, né, nesse planejamento a gente vem junto com esses espíritos? Para que a gente possa evoluir moralmente, para que a gente possa realmente vivenciar essas experiências, né, com esses outros irmãos e verificar se nós moralmente já conseguimos atingir aquilo que a gente se propõe. Né? Sabemos que é aqui na escola terrena que nós temos a grande oportunidade de colocar à prova as nossas reais virtudes, as nossas dificuldades, e aí sim, validar se todos os aprendizados, né, que nós temos de vidas e vidas e vidas está de acordo com aquilo que nos leva para o nosso progresso. Então tem 2 itens lá no Livro dos Espíritos que vai tratar um pouquinho sobre isso. E ele fala, eu vou ler aqui pertinho, só meio seguindo. Pergunta 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? E os espíritos respondem, não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatias entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. E na seguinte, o Kardec pergunta, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece distribuir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. E os espíritos respondem, ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se no parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres de fraternidade, pois no nosso vizinho ou do vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então, nada mais é do que as experiências familiares, uma grande possibilidade de nós aprendermos a viver na caridade, na fraternidade e na compreensão. Já pulando para o nosso final, para que a gente possa ficar com isso dentro dos nossos corações, se eu não conseguir, na minha experiência, aprender a amar, ou pelo menos honrar o meu pai e minha mãe, como eu vou honrar meu próximo? Como eu vou amar o meu próximo? Se aquele que está tão pertinho, eu já não consigo. E trazendo de novo aqui a questão de honrar sabemos, né, estamos falando aqui das dificuldades familiares, e não vamos negar que existem muitas. E aí talvez nessa ainda não seja possível estabelecer laços de amor. E a gente nem deve forçar, não é isso que o Evangelho nos traz. A gente não precisa conseguir amar nesse momento se assim não for possível. Estamos em progresso, temos muitas e muitas existências. Sem dúvida, um dia chegaremos lá.
mas o mínimo que nós devemos aprender, se compreendermos a lei do Evangelho, é que sim, teremos muito respeito e gratidão aos nossos pais. E aqui a gente está falando então de um plano de universalidade, que está começando dentro da nossa casa. Nessas relações que são profundamente íntimas e que nos colocam à prova o tempo inteiro sobre a nossa evolução moral. Então, olhando um pouco mais para nós mesmos, dentro da nossa família de origem, a gente traz um pouco dos nossos pais. Não sei se vocês conseguem perceber um pouco disso. Eu, quando era adolescente, eu não gostava quando a minha mãe falava, parece teu pai. Porque geralmente a gente acaba ressaltando aquelas coisas que não são tão positivas, né? Meu pai é sisudão, ele é bravo, mas eu sei que isso me faz ser uma pessoa muito disciplinada frente à vida. Quando eu era mais novinha eu não entendia isso, eu brigava com isso, porque eu não queria ter essas características. Mas hoje eu sei que essa parte dele, né, mais dura, mais sisuda, faz com que também ele corresse atrás de muitas coisas. Então eu parei de negar um pouco das características, e as características físicas, né, não só de personalidade, mas as físicas também, e comecei a integrar isso um pouco mais, né? Comecei a olhar para minha mãe como uma mulher também, muito vaidosa, como tudo bem, agora ela já não está mais tão cuidadinha, mas ela era uma mulher muito bonita na juventude, né? E eu comecei a olhar para isso com um pouco mais de admiração, por quem ela já foi um dia, ela tem os motivos pessoais talvez para hoje não ter continuado. Mas essa fração de admiração que hoje eu me permito olhar para ela também ressoa em mim e faz com que eu olhe com um pouco mais de carinho para mim mesmo também frente a isso. Jesus fez isso. Jesus, quando pequenininho, quando ele estava crescendo, ele serviu da mesma forma que o pai dele. O pai dele era carpinteiro, né? E ele seguiu a mesma profissão do pai, honrando a profissão, o aprendizado. Ele aprendeu com o pai e depois de muito tempo, aí sim, ele seguiu na missão da vida dele. Mas ele já mostra no exemplo o quanto ele aprendeu com o pai, né? Cada ferramenta que ele construía. E aí a gente pensa também que nessas relações, quando a gente consegue integrar um pouco mais essa origem, a gente reflete sobre a diferença do dever e a diferença do afeto, que a gente vê muito na família. Às vezes, a gente liga um pouco o modo automático e aí eu estou muito acostumada a trabalhar muito em casa, eu faço as tarefas, eu faço a comida para todo mundo, eu arrumo as roupas das crianças, ou então eu sou o pai que vou lá e provenho, eu coloco dinheiro, pago as contas e tal. Mas o quanto eu consigo também ser afável com aqueles que estão em casa, reconhecendo as virtudes que eles têm e dando palavras de carinho para aqueles que estão em casa. Meu marido está aqui, quem cozinha é ele. Eu não cozinho, sou zero na comida. No começo, na nossa relação, era elogio sempre, né? Ai, que estrogonofe maravilhoso. Ai, que comida deliciosa. Agora tô atrasada pro trabalho, vai sair ou não vai sair? É um convite que a gente tem todos os dias. Hoje eu elogiei, né? Hoje ainda falei pra ele, meu Masterchef estava tão maravilhoso, o macarrãozinho que ele fez, mas talvez porque eu estava muito ligada à palestra. Então isso estava aqui dentro do meu coração. Tô sendo sincera. Só miojo. Não, foi um macarrão gourmet que ele fez, foi um macarrão muito gourmet. O quanto a gente consegue agradecer, amor, obrigada. Eu consigo reconhecer que a forma que ele tem de expressar carinho pela nossa família é cozinhando pra gente. Né? Brigo quando a louça fica suja. Nossa, ele faz uma bagunça. Mas é também esse momento que a gente tem de poder dizer, tá bom, mas para que ele pudesse me servir esse banquete, ele tem o jeito dele de cozinhar. E aí tem a paciência, a perseverança, né? Tipo, que eu tenho que ter a calma com ele e dizer, é só o jeito dele e tá tudo bem. Né? Eu não sei cozinhar desse jeito, talvez eu seja mais arrumadinha para fazer, mas não fica tão bom que nem os pratos que ele faz. Ou então quando eu vou na casa da minha mãe também, ela é uma cozinheira de mão cheia, eu não chego nem perto do que ela cozinha. O quanto hoje eu consigo chegar para ela e dizer, mãe, muito obrigada pela tua sopa de ervilha. É a melhor que você faz da vida. Talvez eu não consiga, e realmente eu não consigo hoje chegar bem pertinho para os meus pais e dizer, eu amo vocês. Mas eu aprendi outras formas de poder dizer para eles, muito obrigada pela ajuda que você me dá, muito gostoso esse prato, e a forma que eu tenho de também reconhecer um pouco mais do afeto que eles têm para poder me dar, e que eu tenho para dar para eles também, né, nesse momento. Então, quando a gente fica ligado só no dever, a gente perde essas pequenas delícias que a vida nos dá.
né, de ter essa vida em família, os pequenos vão crescendo tão rápido, né, e aí já não estão mais na cama da mãe, já não querem mais tanto. Como que eu tenho, né, para vir, afagar, dar um cheirinho, dizer que está próximo? Que forma que eu tenho de me manter próximo dos meus filhos, ou os filhos manterem-se próximo dos pais, sem ser mais pelos deveres e pelo automático da vida, e vendo essa beleza que as relações proporcionam um com os outros, né? E aí a gente vai entrando num outro ponto também bem importante da família, que é o pertencimento e a ordem, que eu brinquei agora há pouco falando de cada um sabe alguma coisa. Eu falei que os pais, eles dão uma oportunidade de uma vida biológica. Então o filho vai ser sempre filho, seremos sempre filhos. Existe ex-marido? Existe. Existe ex-sogra? Existe. Mas um filho vai ser sempre um filho. Um pai vai ser sempre um pai e uma mãe vai ser sempre uma mãe. Por mais que algumas pessoas desempenham algum papel de amar, a ponto de como se o sentimento fosse de filho e configuram outras relações familiares, né, que acabam tendo madrasta, padrasta, como as pessoas chegam e têm um amor muito próprio, muito próximo, eu sempre vou ter um pai e uma mãe que é esses que realmente me oportunizaram vir para o mundo. Então, para isso, eu devo sim a minha honra disso e eu tenho uma precedência disso. Os pais são sempre maiores do que os filhos, porque eles dão algo que a gente jamais vai conseguir compensar, que é essa preciosidade da vida. A gente jamais vai conseguir. A gente pode gerar outras vidas, né? Com certeza, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque é o fluxo da vida, a continuidade. Talvez a maior beleza que tem de gerar uma vida é saber que a minha família continua, né? De alguma forma, nessa vida, nessa existência. E tantas e tantas e tantas outras. Mas então, aos pais cabe gerar os filhos e, se possível, dentro da condição de cada um, ensiná-los, né? Colocar-nos no mundo, já lançados sobre essa importância moral daquilo que eles vão desempenhar. Alguns não conseguem esse papel, ok, mas eu já recebi aquilo que era mais importante, já recebi a vida, eu nunca estarei sozinho, sempre estarei acompanhado de bons espíritos que de alguma forma vão nos ajudar a sobreviver. Então, se todos estamos aqui nesse momento, talvez tivemos alguns pais que possam ter sido um pouco falhos, mas alguém nos ajudou a sobreviver. Alguém nos ajudou a, de alguma forma, receber o carinho, talvez, carinho eu já estou falando um pouco demais, mas talvez o básico que a gente tinha para a nossa sobrevivência. E isso é o suficiente. O resto cabe a nós, como indivíduos, cabe a nós o que nós vamos fazer para que a gente possa evoluir moralmente. Então, dos filhos, nos cabe fazer o melhor que a gente pode das nossas vidas. Recebemos o que era mais precioso. É como se todos os dias eu acordasse com o objetivo do que eu vou fazer com essa vida tão preciosa que eu ganhei. Como eu vou conseguir fazer o melhor que eu tenho da minha reencarnação, com esse presente tão precioso, esse tesouro que eu ganhei do meu pai e da minha mãe. Então, se adulto eu ainda carrego algum tipo de mágoa dos meus pais, talvez não estamos negando que às vezes não tem um afeto retribuído, que às vezes tem muitos pais que têm alguma condição de drogadição, às vezes tem uma questão de abandono, violência doméstica. A gente sabe que isso tudo existe. E se por algum motivo isso aconteceu, cabe a mim, de alguma forma, honrar somente pela parte que é toda de que eles me deram, que era mais importante, e como adulto hoje, reconhecer que eu já ganhei tudo o que eu precisava para poder viver essa reencarnação. Eu vou buscar aqui o trecho que o Kardec fala, está aqui. Kardec fala da função educativa. Alguns pais, é certo, descuraram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-lo e não aos filhos. Isso não é função de a gente poder julgar os nossos pais, eles são muito maiores que a gente. A nós cabe a gratidão pela vida, e se por algum motivo eu talvez tiver que me afastar para não me deixar que esse sentimento, talvez de mau grado perante a eles, possa corromper algo, que eu faça, mas que eu consiga manter esse sentimento tão sublime. E talvez se eu ainda não conseguir chegar
é porque talvez eu ainda não percebi a grandiosidade de Deus na vida e nesse presente que é essa existência. E aí talvez eu ainda estou muito ligado à minha criancinha interior que está reivindicando, né? A criança reivindica muito porque ela precisa, né? Daqui a pouco vai sair a Esther vai dizer: mãe, tô com fome, mãe, tô com sono. Tá bom, não, ela já está grandinha, ela já pode se virar, mas ela tem direito, na idade que ela tem, a Ellen também, ela pode chegar lá e ela pode dizer: mãe, preciso disso, preciso daquilo. Ela é criança, ainda cabe, mas para Emília já não cabe mais, para Carla já não cabe mais. Por mais que dentro dos nossos corações a gente ainda faça essas reivindicações de afeto perante os nossos pais. E eu entendo, a gente enxerga eles como super pais e super mães quando a gente é bem criança, né? Mas o papai e a mamãe são só pessoas comuns e bem normais, como todos nós somos, bem normais, que têm falhas, que têm acertos, né? E se a gente conseguir, com a gente cada vez mais responsável perante a vida, olhar para eles com essa admiração mas sem tirar essa parte do super, talvez a gente consiga encontrar um pouco mais de equilíbrio nisso. E aí eu vou trazer alguns aqui, ó, que talvez vocês conheçam. Chico Xavier, conhecem? Foi órfão, cedo, muito cedo. E até se vocês forem revisitar, retrata muito legal no filme dele, né? Uma das senhoras que cuidou dele maltratava muito o Chico. E ele, com a vidência que tinha, recebia a visita da mãe e a mãe falava: você precisa ser subserviente, você precisa respeitar. Você não pode, você tem que ir. Mas eu tenho fome, mãe. Ela dava um jeito, mas você precisa. Chico foi órfão muito cedo. Divaldo Franco foi o filho mais novo de 13 filhos. Imagina uma família de 13 filhos. E mais, a mãe do Divaldo gerou ele com mais de 40 anos na menopausa. Então ela chegou o médico chegou e falou: você não pode mais gestar. Ou é seu filho ou você. E ela disse: uma mãe está aqui para dar vida a um filho. Então, se eu precisar ir, que assim seja. Mas eu não tiro essa criança, a gravidez vai continuar. Abri mão da vida dela, deu tudo certo, e ele relata, eu acho muito bonitinho, que ele ficou a vida inteira e lembrando ele da importância de orar todos os dias, mas teve uma vida muito difícil, também com 13. Imagina uma família de 13 irmãos reivindicando o carinho dos pais, naquela época que se tinha. Não devia ser muito fácil. E o próprio Kardec também não teve pai, foi órfão muito cedo. O pai de Kardec morreu muito cedo. E ele também não teve filhos. E por não ter filhos, ele precisou buscar com os espíritos e construindo a doutrina o que a lei traz sobre esse amor ao próximo. E é assim, ele conseguiu evoluir sem ter passado por essas experiências que vai nos lapidando a ponto da gente conseguir fazer esse progresso que é tão importante. Então eu falei aqui sobre a ordem. Um pai vai ser sempre uma mãe, um filho vai ser sempre um filho, uma mãe vai ser sempre uma mãe. Às vezes nas famílias a gente meio que dá uma misturada nisso e onde é que acaba? Em adoecimento. Acaba em adoecimento, acaba em briga, a gente sabe que tem alguns problemas que dão nisso. Então cada um está no seu lugar. E aí pra gente ir finalizando, para eu não tomar muito aqui o tempo de vocês, esse conceito de honrar pai e mãe não se restringe somente ao afeto, como eu já trouxe para vocês. Kardec traz um trecho que eu gosto muito aqui, ó. Quando estiverem velhos, cansados, doentes, os filhos têm como obrigação trabalhar para os seus pais, do mesmo modo que os pais trabalharam para os seus filhos quando eles eram crianças. Mas não devem dar aos seus pais pobres somente o necessário. Devem também lhe oferecer, na medida do que puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, os cuidados amáveis, a atenção, como pagamento de uma dívida sagrada. Então, acho bem importante que esse capítulo traz essa parte também, que dentro do possível, quando a gente puder, né, que é uma parte que eu tenho sentido muito isso nos processos aí de envelhecimento dos meus pais, já não estão mais o mesmo, né? E aqui a gente não está falando da inversão de papéis, dos pais virarem filhos e os filhos virarem pais. Não, porque os pais sempre vão ter essa condição de serem maiores de filhos, maiores do que os filhos. Mas como que eu posso ajudar? Eu posso levar no médico?
Eu posso ligar para saber como eles estão? Eu posso dar o meu ouvido para escutar lá meu pai reclamando que a minha mãe está sempre repetindo as mesmas coisas? O que eu puder fazer para ajudar, que eu possa, dentro da minha condição de filha, reconhecendo todo esse amor que foi me dado, do jeito que foi possível eles me darem, e que foi tudo, e que foi tão importante. E aí, a reflexão final que ele vai trazendo para a gente, essa dimensão maior que eu digo para vocês, que é do amor, a minha capacidade de amar perante ao outro, e não o que o outro faz. A gente está sempre condicionado a isso, né? Então meu pai não demonstra afeto, então eu também não vou demonstrar. Mas eu gostaria que fosse desse jeito, mas eu não vou. É algo maior. Lembra que eu falei para vocês, se eu não consigo aprender a amar dentro do meu núcleo familiar, que é aquilo que é mais básico que tem, como que eu vou chegar e ouvir verdadeiramente a Carla, que é uma pessoa que eu estimo? De verdade, assim, né? Eu posso parar aí, Carla, como você tá? Mas assim, de dentro do coração, tem que ser muito genuíno para eu conseguir ter interesse. Isso eu vou aprender lá na base. Então, o aprendizado começa na minha família de origem. Se eu não aproveitar dessa oportunidade para o meu progresso, eu seguirei estagnado no ego e nas amarras que eu tenho aqui na carne. E aí eu encerro falando, para valorizar a sua posição, aproveita quem te antecedeu, honra quem te antecedeu e leva o curso da vida adiante. Inclui os teus antepassados e segue entregando o melhor para a vida. Esse é o maior presente, a maior honra que você pode o melhor proveito que você pode fazer daquilo que os teus pais deram para você. Tem um exercício que eu gosto muito, muito de fazer, que é diariamente fechar os olhos e poder imaginar na minha frente ou atrás de mim meu pai e minha mãe. Eu reverencio eles e agradeço profundamente a vida que eles me deram, dizendo que a partir de agora é comigo, a partir daqui é comigo. E que eu vou sim poder ser o melhor que eu posso todos os dias, por mim e por eles. E tudo bem se tua mãe não estiver aqui, se teu pai não estiver aqui, eles vão estar sempre dentro do teu coração e em você mesmo, né? Porque parte deles é de você. E aí, realmente, para encerrar, eu vou ler para vocês uma mensagem de Emmanuel, que é do livro Os Dois Maiores Amores. É bem rapidinho. Honrarás pai e mãe. A lei determina. Não te esquecerás, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era um segredo da vida entre o devotamento e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente para que desabrochasse a luz e, trazendo o ideal da felicidade, como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-las por lágrimas de sofrimento para que tivesse seguranças do berço. Agradecerás a todos os benfeitores no caminho, mas particularmente a ela, que transfigurou em força a própria fraqueza a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclama, a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras para melhor escravizar-se à execução dos teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada via senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que pudesses dispensar de todo carinho. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento sentir-lhe-ás os braços, tu sustentando-as as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás a tua mãe, ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa em matéria de opinião, porque ela se tem habituado à interpretação diferente do mundo. Não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos à espera com paciência,
que o tempo lhe descortine novos horizontes relativamente à verdade. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerá, porém, de que o seu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a retomagem terrestre. Tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Muito obrigada pela paciência de vocês.